Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma palestra pública do GCAL e que nas reflexões que teremos hoje nós possamos receber assim da espiritualidade recomendações e reflexões profundas para a nossa vida. Esses ensinamentos de Jesus, eles não são apenas para serem admirados por nós, mas nós devemos buscar vivê-los com toda a intensidade e em todos os momentos de nossa vida. Por isso que o Mestre, com toda a sua amorosidade, veio até aqui, a esse planeta, para deixar as lições concretas, para que nós pudéssemos ter um roteiro seguro a seguir. Hoje falaremos sobre a parábola do filho pródigo. É uma parábola bem interessante, com várias interpretações, profunda, e eu vou tentar fazer assim uma análise assim que possa trazer a gente para o dia a dia com um pouco mais de reflexão, mas ao mesmo tempo deixando para vocês que vocês continuem em casa. Chegue em casa, pegue o Novo Testamento e dê uma lida, por favor, nessa parábola e tentem retirar dela aquilo que cabe para você, porque nessa parábola tem um recado para cada um de nós. A parábola é uma história simples, mas que traz um fundo moral. E Jesus então deixou para que nós pudéssemos hoje, muitos anos depois, lermos, interpretarmos com vistas a entender o nosso momento atual. Porque os ensinamentos de Jesus, que refletem a lei de Deus, eles são eternos. Eles cabem para qualquer momento da história e para qualquer parte do universo, porque a lei é a verdade. Então gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa historinha e também queria que vocês pudessem refletir bastante sobre os pontos que a espiritualidade vai trazer para mim, que eu separei, para que nós possamos aproveitar bastante deste momento. Bom, vou ler aqui. Está em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Peguei a tradução de Lucas. Disse, pois, Jesus: certo homem tinha 2 filhos. Disse ao mais moço deles ao seu pai: Pai, dá-me o que me cabe na partilha dos bens. O pai então repartiu os meios de vida. E não muitos dias depois, ajuntando tudo, o filho mais moço partiu para um país distante e lá, por viver prodigamente, dilapidou os seus bens. Tendo gasto tudo, sobreveio grande fome naquele país e ele começou a sofrer privações. E saindo, ligou-se a um dos cidadãos daquele país, que o enviou a seus campos a apacentar porcos. E queria fartar-se das comidas, das alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém dava para ele. Mas caindo em si dizia: quantos empregados de meu pai se fartam de pão e aqui morro de fome? Levantando-me, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, errei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de teus empregados. E levantando-se, foi-se para seu pai. Estando ainda a grande distância, seu pai viu ele e compadeceu-se, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou aquele filho. Disse o filho: Pai, errei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Disse então o pai aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vesti nele, e dai um anel para a mão e sandálias para os pés. E trazei um bezerro gordo e matai-o, e comendo, vamos nos alegrar. Porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E chamando um dos moços, perguntou-lhe o que era aquilo. Desculpa, pulei um pedaço. E começaram a alegrar-se. Seu filho mais velho, ele tinha 2 filhos, lembra? Seu filho mais velho, porém, estava no campo. E voltando, chegou a casa e ouviu sinfonia e coros.
E chamando um dos moços, perguntou-lhe o que era aquilo. Né? Um dos servos ali, né? Aí ele responde: teu irmão chegou e teu pai matou um bezerro gordo, porque o recebeu com saúde. Então esse irmão se aborreceu e não queria entrar na casa. Mas saindo, seu pai o convidava. Respondendo, porém, disse a seu pai: eis que tantos anos eu te sirvo e nunca transgredi uma ordem sua, e jamais me deste um cabrito para que me alegrasse com meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, que te devorou os haveres com meretrizes, mataste para ele um bezerro gordo. E aí o pai disse: meu filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. E é preciso alegrar-se e rejubilar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a nossa parábola que nós temos para a nossa reflexão de hoje. É uma parábola grande, uma historinha com muitos símbolos, por isso vamos destacar apenas alguns. Vamos lá. Então ele começa, né? Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, o que faz? Pede ao pai a parte dele que cabe na herança e, depois de um certo tempo, partiu para um país distante e lá viveu prodigamente. Então a gente observa que até perdeu os bens. A gente observa então que o filho, ele pede só a parte que lhe cabe e o pai, por ser justo, faz a partilha. Ele vai para um país distante e vive prodigamente. O que é pródigo? É aquele que dissipa os seus bens, que gasta mais do que deveria, é um perdulário, um gastador, um esbanjador. Então ele esbanjou, ele gastou, dissipou toda aquela fortuna que lhe cabia, que ele tinha direito, né? Ele destruiu, ele dilapidou os seus bens, né? Ele destruiu, demoliu, ele arruinou, estragou ali tudo que ele tinha. Quer dizer, ele tinha uma fortuna, mas quando a gente usa o termo de perdular, de esbanjar, de dissipar, de destruir, significa que aquela fortuna, ela não foi utilizada para algo útil para ele. Por isso que a gente chama, você acabou, se você recebe um dinheiro, né, um recurso que seja, e você investe naquele dinheiro para comprar alguma coisa que seja bom para você, para sua manutenção, para sua saúde, ou para aqueles que estão à sua volta, você investiu aquele dinheiro em algo útil para a sua vida e para a vida daqueles que estão próximos. Agora, quando você gasta apenas para o seu bel prazer e ao final o dinheiro acaba e você não tem aonde se manter, significa que você destruiu, que você dilapidou. Você foi pródigo, foi irresponsável ao gastar os seus recursos. Então aqui já trago a primeira mensagem. Como é que você investe os recursos que lhe são dados? O que você faz com eles nessa vida? Você gasta com inconsequência ou você coloca um fim útil naquilo que você tem? Aí vamos lá tentar fazer uma analogia dessa parábola. Esse Senhor, esse Pai, é Deus. Esses filhos representam a gente. Então a gente recebe de Deus os nossos bens. A gente recebe, a gente pode fazer 2 interpretações. Na primeira até eu vou colocar aqui como se a gente recebesse quando a gente vem para essa vida. Quando a gente vem para essa vida, a gente recebe todos os recursos que são nossos e que o Pai nos permite para que a gente tenha uma vida saudável, uma vida digna, uma vida de elevação espiritual. A gente recebe dele. Então esse afasta-se significa que a gente sai do mundo espiritual, a gente sai ali do amparo daqueles espíritos, de amparo direto daqueles espíritos protetores e vem para as provas da vida. Então esse afastar-se significa que a gente, vem para um país distante
é que é como se a gente estivesse vindo para o mundo espiritual e a gente está por nossa conta. O que é por nossa conta? A gente sempre tem amparo espiritual, mas a gente tem responsabilidade profunda pelas nossas atitudes. A lei de causa e efeito, ela existe, né? E então ele vem para um pai distante e nesse momento aqui, o que ele faz? Ele se afasta do pai. Aí é ponto. Afasta-se da lei de Deus, né? Ele afasta-se do cumprimento da vontade do pai. E Deus permite que isso aconteça, porque nós temos livre-arbítrio. O esforço de elevação é nosso, né? Então a gente recebe a saúde, né, para viver aqui. E por vezes a gente dilapida a nossa saúde. A gente faz o quê? A gente se destempera, a gente se irrita com facilidade, a gente agride, tem acessos de cólera, e isso a gente sabe muito bem que acaba com a nossa saúde. Os médicos já falam isso, não precisa nem da doutrina espírita. A gente se alimenta mal, a gente se intoxica de vícios, a gente vive uma vida sedentária, em que a gente não cuida da nossa máquina física. Tudo isso a gente está, olha, dilapidando. A gente está esbanjando a nossa saúde. A lei de causa e efeito, ela existe, como aconteceu aqui na parábola e a gente vai ver. Então a gente estraga a nossa saúde, despreza a nossa família. Em vez de termos uma atitude fraternal, a gente quer viver apenas pelo nosso próprio interesse, pelo nosso prazer imediato. Nos afastamos da lei de Deus, como a gente viu aqui. E nesse afastamento, a gente se torna um filho ingrato, muitas vezes, se torna um marido ou uma mulher adúlteros. Isso tudo a gente está desprezando aquela parte nossa que Deus deu pra gente se elevar espiritualmente. A gente fica estagnado. A gente desvaloriza o nosso emprego profissional, porque a gente só pensa no dinheiro, não pensa no que você pode servir com aquela função que lhe foi dada. Porque se nós temos um trabalho profissional, seja ele qual for, a missão do homem aqui é para servir. Jesus falou que o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Então, qualquer trabalho que eu tenho, a minha preocupação primeira é que aquela pessoa que vai ser beneficiada com o meu serviço, ela esteja bem, ela esteja feliz. Não necessariamente um dinheiro para que eu possa. Se eu trabalho apenas por dinheiro, eu estou sendo pobre espiritualmente. Porque o dinheiro é um recurso que acaba. Eu vou chegar ao final do mês, vou pagar minhas contas e acabou, vou ter que esperar o final do outro mês. Agora, o bem que você realiza por uma pessoa, um trabalho abnegado que você faz a mais do que você foi contratado para fazer, isso por coração, tá? Tô falando isso por coração, não por ambição, porque também é interesse pessoal. Então, quando você faz isso, esse bem, ele é perene, ele fica para sempre. Ele não dura apenas o salário de um mês. Olha quantos recursos que a gente recebe, né? Então, a gente quando faz isso, a gente está dilapidando os nossos bens. A gente está vivendo pelo interesse pessoal, o contrário da vivência da lei de Deus, que é a grande recomendação nossa. No Livro dos Espíritos, né, na questão 895, eu tirei a pergunta e uma parte da resposta que nos interessa. Porque, como eu falei para vocês, essa parábola ela nos suscita a muitas reflexões, muitas. E na 895 diz o seguinte, a pergunta de Kardec aos espíritos. A parte dos defeitos e dos vícios sobre as quais ninguém se enganaria, qual o indício mais característico da imperfeição? Bom, o que caracteriza mais a gente ser imperfeito? A imperfeição, a gente já sabe que lá no Código Penal da Vida Futura, no Céu e Inferno, nos fala que quanto mais imperfeito nós somos, mais longe estamos da felicidade. Ele dá até uma analogia, o Código Penal da Vida Futura, me desculpem, está lá no livro O Céu e o Inferno. Nós vamos falar sobre ele aqui mais à frente.
Ele nos fala o seguinte: a pessoa que tem 10 imperfeições é mais infeliz do que aquela que tem 5 imperfeições. Então observe, um dos pontos para a gente conseguir a felicidade é a gente se livrar das imperfeições. E Kardec pergunta: qual é o sinal mais característico da imperfeição? Resposta dos espíritos: o interesse pessoal. Aí tem uma parte da resposta que eu retirei e vou ler aqui o restante. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens do mundo, menos compreende o seu destino. Seu destino é o quê? É chegar a Deus. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então, o interesse pessoal, sinal fortemente característico de uma imperfeição. O apego às coisas materiais. Mas aí você pode me perguntar, mas esse filho pródigo, ele não era apegado, ele gastou tudo. Ele gastou exatamente para ter os prazeres materiais, deixando de lado aplicar os seus recursos na sua vida espiritual, que é a verdadeira. A material é temporária, a gente sabe disso. Então observe o seu grau de apego às coisas da matéria, ao seu corpo, às pessoas, ao seu dinheiro, aos seus bens materiais, ao seu carro, ao seu status, ao seu poder, à sua beleza. Observa o seu apego, observa ao seu carro, né? Lava o carro um dia sim, um dia não pode arranhar, não pode sentar, cuidado aqui, não bate a porta. É um apego com uma que trata melhor o carro do que uma pessoa da família. Isso é apego. Claro que a gente deve valorizar, eu sempre reforço nas minhas palestras, a gente deve valorizar o que tem, mas observa se essa valorização não ultrapassou do limite. Isso é um sinal característico de imperfeição. Continuando então aqui. Tendo gasto tudo, sobreveio grande fome naquele país e ele começou a sofrer privações. Então ele veio, gastou tudo que tinha, a gente já fez a nossa reflexão sobre isso, e agora então, como consequência, veio a fome naquele país. Observar, os recursos, eles são escassos. Quando a gente dissipa, ele acaba. É simples. Não é alto. O único recurso que a gente tem, né? A única potência, vou usar o termo de Leon Denis, que nós temos, que quanto mais a gente dá, mais a gente tem, é o amor. E o amor, com as suas ramificações, a gente tem a paciência. Quanto mais paciente nós somos, nossa paciência não acaba. Minha paciência está acabando. Não, paciência não acaba. Porque quanto mais paciente você é, mais ela floresce dentro de você. Quanto mais amoroso você é, mais o amor cresce dentro de você. Quanto mais você transmite seus conhecimentos, mais o conhecimento cresce dentro de você. É assim que a coisa funciona. Me lembra muitos anos atrás, quando eu fiz uma prova para um concurso, e eu estudei muito para esse concurso. E eu participava de uma turma e as pessoas tinham dificuldade. E eu ensinava para elas. Cada vez que eu ensinava, eu aprendia mais. Eles eram meus concorrentes ali. Mas só que não existe concorrente nesse mundo, porque todo mundo tem seu espaço. O Pai dá recursos para todos nós. Basta que você vá atrás daqueles recursos. Existem as pessoas que querem aquela mesma vaga? Existe. Mas a sua vaga, ela está garantida porque Deus não nos colocou aqui para competirmos um com o outro, para nos ajudar. Mas quanto mais eu ensinava para eles, cada vez mais eu entendia, mais eu processava na minha cabeça aqueles ensinamentos e eu fiquei sabendo muito. Então o conhecimento, quando você passa, ele se desabrocha dentro de você e você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Por isso que é bom também dar palestras, porque a gente vai elaborando, a espiritualidade vai colocando essas ideias e, claro, gera uma maior responsabilidade, né? Porque se a gente está falando aqui, será que nós estamos vivendo aquilo? Porque a gente sabe que a hipocrisia, né, como Jesus falava dos fariseus hipócritas, isso não nos garante a felicidade. Mas voltando. Então, os recursos materiais, a saúde, se você gasta, ela acaba. Ela acaba. Ela deteriora. É simples. Não é castigo de Deus.
Deus está me castigando porque eu fumei, porque eu fiz isso, porque... Não! Deus não castiga. É uma lei educativa para que a gente possa aprender a fazer o que é correto. Então, existia aquela fome naquela cidade. Mas Jesus falou uma coisa. Jesus falou, sabe o quê? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Opa! Se teve fome naquela cidade, naquele povo, se aquelas criaturas estavam com fome, que fome é essa? Estavam afastadas da lei de Deus. Porque Jesus vive integralmente a lei de Deus. Tanto que ele fala, eu e o Pai somos um. Ele reflete a vontade de Deus. Então, se nós estivermos na lei de Deus, se estivermos seguindo os ensinamentos de Jesus, não teremos fome, não teremos sede. Estaremos saciados espiritualmente. Estaremos em paz, independente das condições externas. Mas aí, o que aconteceu naquela cidade? O povo teve fome. A fome é quando a gente se afasta do Mestre, Jesus. Se afasta da lei de Deus. E essa fome, gente, quando é que a gente sente fome? A fome é uma coisa interna, que vai começando a corroer aqui dentro, né? Aqui do nosso estômago, começa a dar aquele desconforto. A fome é uma coisa interna. Então, como a gente está aqui elaborando, refletindo sobre esses ensinamentos, essa fome é uma fome íntima. É uma necessidade íntima. É uma necessidade espiritual. Ou seja, a gente não está feliz. Isso é fome. As pessoas que não estão felizes... Bom, vamos fazer uma analogia, né? Se você está com fome de um prato de comida, dificilmente você está ali com aquele bom humor, está com aquela disposição. Você só pensa na comida. Você está doido para se saciar daquilo ali. E o espiritual é a mesma coisa. Quando a gente está com fome espiritual, a gente fica triste, a gente não tem um ânimo, não consegue pensar em outra coisa, fica envolvido naquela tristeza, fica ruminando um pessimismo, um mau humor, vendo tudo cinza, sem graça. É a fome espiritual. É o afastamento da lei de Deus. Porque mesmo com as condições externas difíceis, a gente vive dias difíceis. Na realidade, amigos, a gente sempre viveu dias difíceis. Sempre viveu. Lembrando da lei de causa e efeito. É um processo educativo em que a gente passa porque nós somos pessoas difíceis. Se nós fôssemos pessoas fáceis, viveríamos dias mais glamourosos, certamente. Mas nós somos difíceis. Desde a época de Jesus. A gente colocou ele lá na cruz, naquela cruz infame. Quem somos nós? Não somos seres angélicos. Somos espíritos em processo de aprendizado. E essa dificuldade que a gente tem, eu digo que essa dificuldade, ela é mais uma consequência da nossa resistência em evoluir. Porque se a gente for imperfeito e for caminhando, a gente chega lá. Mas quando a gente se paralisa no interesse pessoal, aí a dificuldade cresce à nossa volta. Então, naquele país, naquela sintonia, naquela faixa espiritual, a gente sabe que como a lei da gravidade, a gravidade é uma lei, a sintonia é uma lei, né? A causa e efeito é uma lei, né? Naquele país tem pessoa, cada um de nós escolhe uma faixa para viver. Qual é a faixa que você vive? A faixa das pessoas que trabalham e lutam pelo bem sempre? Ou a faixa da preguiça de que nada tem jeito? A faixa do otimismo ou a faixa do pessimismo? Porque existem várias pessoas nessa faixa. Paulo falava, nós estamos cercados por uma imensa nuvem de testemunhas. E nós temos, a todo momento, nós estamos emitindo ondas. A gente lê sobre os fluidos. E essas ondas, elas vão aonde a gente se afina. Então, se eu sou uma pessoa otimista, eu vou lá naquela faixa dos otimistas. E o que eu vou fazer? Eu vou alimentar aquela onda dos pessimistas e vou receber aquela onda do otimismo. É assim que funciona. Um exemplo prático. Vamos ligar o rádio. Quero ouvir
música clássica. Boto lá na rádiozinha que só toca música clássica. Aí eu tô ali naquela música e tô recebendo aquela música. E tô também despertando um sentimento que vai para todos aqueles que estão ligados naquela faixa. Se eu quero ouvir um funk, é a mesma coisa. Não vou nem entrar em detalhes. Então, existem faixas. Qual é a faixa que você vive? A faixa da reclamação. Tá um monte de gente reclamando. Então, cada vez mais eu tenho sentido uma vontade de reclamar, porque eu sou alimentado por essas pessoas que reclamam. Eu me comunico com elas. A faixa do crime, a faixa da caridade, existem várias faixas. A gente vê a história das pessoas que realizaram, né? Você vai em Salvador, vê aquele hospital da Irmã Dulce, você acha um absurdo. Como é que pode uma pessoa conseguir isso? Porque ela foi alimentada pela faixa de todos aqueles que faziam caridade. Agora a gente fala, como é que pode uma pessoa ser tão hedionda, fazer tanta coisa dura e difícil? Porque ela foi se alimentando e também alimentou aquela faixa. Observa qual a faixa que você vive. Que pensamentos e que vontades predominam na sua vida, né? Então, naquele país, naquela faixa em que ele estava, todo mundo com fome, necessitado de paz, necessitado de amor. Só se preocupavam com si próprio. Como é que vai alimentar o outro se eu estou preocupado só comigo? Em gastar os meus recursos para a minha pseudo-felicidade, porque a felicidade não é isso, né? É uma satisfação. Então, aí fala que começaram a sofrer privações. A privação é a falta de felicidade. A fartura está na vivência do Cristo. Lembra da parábola do festim das bodas? Em que ele fala, prepara o jantar, né? Aquele senhor para a aliança, para as bodas de seu filho, para a aliança com Jesus. Esses ensinamentos de Jesus, meus amigos, eles são assim, de uma riqueza, de uma beleza. As parábolas todas se comunicam entre elas, todas. E a gente vai falando de uma, tem vontade de começar a falar de outra, porque é a nossa vida, é a nossa necessidade. A gente tem fome disso, de conhecimento e de vivência da lei de Deus. Quando a gente está angustiado, vai se alimentar, está triste. Eu estou com uma lacuna emocional, ninguém me ama, então eu vou comer um chocolate, eu vou comer um prato de feijoada, eu vou fazer isso, eu vou comer um churrasco. Não faça isso, isso não vai adiantar muito. Vai ler o ensinamento de Jesus, que isso é que vai te alimentar internamente. A feijoada, o churrasco, o chocolate é para o corpo. Se você não está bem, a sua necessidade é espiritual. Então se alimente desses ensinos, faça uma reflexão sobre isso. Nós temos esse recurso belíssimo hoje em dia. Qualquer lugar, até no seu quarto, até sem luz, você liga o celularzinho ali e você consegue ler uma mensagem edificante. Vamos em frente, senão não vai dar tempo. E saindo, ligou-se a um dos cidadãos desse país, que o enviou a seus campos a apacentar porcos. E queria comer, né, da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava. Olha, saiu da casa do pai, gastou os bens todos, veio uma fome naquele país, todos começaram a sofrer privações, inclusive esse filho. Então ele vai, consegue um emprego para apacentar, cuidar de porcos. Olha, só para deixar claro, Jesus sempre contava essas parábolas muito contextualizada no momento e com as características daquele povo. Os porcos são considerados para os judeus animais imundos, né? Então ele foi cuidar dos porcos, né? Bom, vamos lá. Então, quem é naquela faixa que ele estava? Ele foi pedir ajuda. Foi pedir ajuda para aqueles que estavam tão perdidos quanto ele. Lembra que eu falei agora? Leia uma mensagem, busque uma instrução do alto. Se a gente quer ajuda, a gente não pode querer ajuda de quem está abaixo de nós, de quem está no mesmo nível que está pensando acima de nós. A gente precisa se elevar, a gente precisa se levantar, né? Se você tem uma dúvida em alguma disciplina, você vai pedir para o seu professor, porque ele está preparado para isso.
Se nós estamos em dúvida do que pedir, do que fazer, nós temos que pedir para o nosso anjo da guarda. Nós temos que pedir para o nosso Mestre Jesus, porque eles estão acima. A gente tem que pedir para os Espíritos através da leitura. Não é pedir conselho para outro que está tão perdido quanto você. Né? Observa. Né? Às vezes eu já vi uma vez um caso de um amigo meu que tinha sido traído pela esposa. E ele estava conversando comigo, e eu conversando muito com ele, ele falou assim, fulano falou que eu deveria fazer a mesma coisa, que eu deveria me vingar, que eu deveria, já que ela fez, eu deveria fazer também. Eu falei assim, meu amigo, se você está sofrendo porque ela fez isso com você, você vai fazer a mesma coisa para ela? Vai propagar? Vai continuar esse ciclo de infelicidade? E o que isso vai resolver em você? Então observa o que é que as pessoas estão te recomendando a fazer. Porque nessa nossa faixa tem de tudo. Agora, se você for ler Joana de Ângeles, se for ler André Luiz, se você for ler Emmanuel, eu duvido que ele vai te falar isso. Se você tô trazendo os espíritos do nosso convívio, digamos assim, né? Que são aqueles que do nosso dia a dia. Não estou nem falando de Jesus, estou nem falando da lei de Deus, que a lei de Deus está falando lá, né? Não cometerás adultério. Está lá, desde sempre. Né? Então, olha só, observa as recomendações que as pessoas te dão, esses conselhos, porque a perturbação está rondando. E você pode, às vezes, sem querer, por descuido, sem querer não, por invigilância, ouvir coisas e fazer coisas que não deve. Ou, às vezes, até dizer coisas para o outro. Cuidado com aquelas frases que a gente fala, né, que são já do dito popular, né, que a gente repete sem pensar. Né? A gente vê alguém pedindo, fala, fulano tá com saúde, se der um trabalho não pega. Não sei, essas frases que a gente fala, que a gente nem sabe o que a gente está falando. Cuidado, observa, vigia o que você fala, porque aí você vai para aquela sintonia. Né? Então aquelas pessoas dali de onde eles estavam, a recomendação que deu foi o quê? Ficarem ainda, ele se sujeitar mais ainda. Né? Você vê, ninguém dava nada, nem a comida dos porcos ele tinha, era muita fome. Né? E aí, o que a gente observa nessa situação? É que a gente vai chegando a um momento da nossa vida, como consequência das nossas atitudes, que a gente vai descendo para o fundo do poço. Versículo 17. Mas caindo em si dizia, quantos empregados de meu pai se fartam de pão e eu aqui morro de fome. Quando ele chegou ali naquela situação terrível, fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Saiu da fartura da casa do pai para ficar nesse miserê aqui? Nem os porcos, nem a comida dos porcos, que são animais imundos, eu tenho direito. Que situação que eu cheguei. Olha como é que eu tô. O que eu fiz da minha vida? Eu que tinha isso, tinha aquilo, fui chegar aqui, nesse estado psíquico. Ele caiu em si. Tomou consciência, teve uma tomada de consciência. E se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Mas olha só, ele precisou valorizar os recursos da casa do pai quando ele passou pela situação de penúria extrema. Será que a gente precisa chegar numa situação de penúria extrema para entender e valorizar o que temos de bom, o amparo da espiritualidade, os recursos que nós temos? Para e pensa. Nós temos, infelizmente, nós aprendemos muito pela teoria do contraste. A gente gosta a gente valoriza a saúde porque tem a doença. A gente gosta do branco porque existe. A gente gosta do branco, sabe que o branco é bom porque existe o preto. Ou gosta do preto porque existe o branco. A gente
aprende muito por contraste. Mas a gente não precisa, necessariamente, chegar ao fundo do poço para valorizar o que temos. Isso é importante. Da gente acordar antes. Valorize o que você tem agora. Não menospreze. Então ele teve uma tomada de consciência, né? Opa, ele caiu em si. De vez em quando a gente cai em si. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu busquei essa situação? Porque não adianta a gente querer culpar o outro pela situação que nós estamos. Não. Nossa vida foi construída por nós. Sempre. Nunca culpe o outro. E nem culpe a si próprio. Se responsabilize, amplie a sua consciência e siga em frente. É assim. Porque também a culpa, ela serve exatamente para a gente despertar. É um arrependimento. Mas não fica nela não. Vai em frente. Ok, senti que eu fiz errado. Percebi, entendo, então vou me regenerar. Continuando a nossa parábola aqui. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam acompanhando essa história. Você vê uma história simples, né? O filho sai de casa, gasta tudo que tem, se arrepende e volta pro pai. Ponto, se eu quisesse reduzir essa parábola num parágrafo. Mas olha quanto a gente conversou. Já estamos aqui há 36 minutos e eu preciso correr, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Levantando-se, irei ao meu pai. Ele toma consciência e fala, bom, vou me levantar e vou pro meu pai. E vou dizer pro meu pai, olha que lindo. Pai, errei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Me deixa como empregado, eu perdi o direito de ser filho. Fiz muita coisa errada. Isso ele falando, é o sentimento dele. A tomada de consciência dele tem como base a humildade. Ele reconhece que ele infringiu a lei. Diante da grandeza do pai, ele se sente então muito pequeno. Ele se sente envergonhado de ter feito aquilo. Tanto que ele fala, eu não me considero mais filho. Eu prefiro ser servo, mas ser servo ainda é muito melhor do que eu estou passando, né? E a gente lembra até de um caso, de um livro, né? O caso da Emilinha. Agora eu não me lembro o livro que eu li em que ela tem uma mãe espírita, em que muito carinhosa, muito amorosa, e sempre fica falando para ela, dando orientações para ela, mas ela é uma filha que não queria ouvir. Fazia o que queria, brigava com a mãe, eu vou fazer o que eu quiser, e ponto. E a mãe vai então sempre com muito amor, querendo cuidar daquela filha. E a mãe desencarna, a filha depois numa situação péssima, porque ela não foi uma boa filha, não ouviu as orientações daquela mãe, e quando chega no mundo espiritual ela fica num lugar lá de muito sofrimento. E a mãe dela vai durante muito tempo cuidando dela lá. Olha só o que é o amor, gente. O amor é um negócio que a gente não consegue, às vezes eu não consigo entender, que ele é muito profundo para mim, é demais, né? A criatura tá lá, ela foi uma má filha, mas não importa. Até que ela consegue resgatar a filha e a mãe. E a filha então chora, né, arrependida, e fala para ela que gostaria de voltar como filha dela. Tá muito arrependida. É igual o caso aqui. Ela tá muito arrependida. Aí ela vê, olha a teoria do contraste. Ela vê aquela mãe que ela tinha e que ela desperdiçou. Aí ela fala, aí a mãe fala, essa decisão não cabe a mim. Vai depender dos espíritos superiores. Então os espíritos superiores falam para ela que ela tinha perdido a condição de ser filha daquela mãe amorosa, mas que ela reencarnaria na condição de criada da casa. Olha só, eu me lembrei disso aqui do filho pródigo, né? Hoje em dia tá mais difícil isso, mas a gente observa muito aquelas pessoas que trabalham na família e que já são da família, né? Que são pessoas da família, que viram irmãos, que viram filhos. Por que será isso? Será que isso pode ser? Não são todos os casos, tá, gente? A gente não pode generalizar que uma explicação serve para todo mundo, porque cada um de nós tem uma história. Mas por que fulano
que veio trabalhar na minha casa desde pequeno. Eu vejo casos de pessoas que cuidou da pessoa e a pessoa cresceu e casou e cuida dos filhos. O que é isso? Isso é ligação espiritual. Isso é ligação espiritual. E tá ali valorizando, tá ali naquela missão de cuidar. No livro Céu e Inferno também tem um caso assim. Mas, continuando. O sofrimento dele foi profundo. Por que às vezes a pessoa precisa chegar ali, naquela dor extrema? Às vezes o médico fala, mude seu comportamento, mude sua alimentação, faça uma caminhada, deixe de fumar, evite bebida alcoólica, pare-se de se destemperar e de se irritar à toa. O médico, estou falando que é os espíritos, não estou falando que é os espíritos que estão falando isso não, tá? Porque os espíritos já falam isso, há muito tempo. Os médicos agora falam isso. Primeira coisa que eles falam. Tanto que tudo é estresse. Né? O que é o estresse? É a descompensação espiritual. É isso. Você saiu da faixa da serenidade. Então, quando o médico fala isso, a gente tá bom. Sai dali, continua a mesma coisa. Aí, quando vem a dor mais profunda, aí a pessoa resolve mudar. Precisava chegar ali? Então, na questão 916 do Livro dos Espíritos, fala o seguinte: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e o mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Resposta. Vou focar na resposta. Quanto maior o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Nós vivemos numa sociedade onde predomina o egoísmo. A gente vê isso em toda parte. Só que tá assim cada vez mais... tá muito assim, tá se mostrando muito isso, né? Tá muito claro para nós. E a gente está vendo, eu não quero isso. Eu não quero viver nessa sociedade. Só que esse egoísmo, ele sempre teve assim. Nós agora diríamos que estamos um pouco melhores do que antes, porque a nossa humanidade, ela está evoluindo. Ela está evoluindo. Se a gente olhar há 300, 400 anos atrás, a gente está num processo evolutivo. E agora a gente observa o quão egoísta as pessoas se mostram. E a gente fala, eu não quero mais isso. Eu não quero mais viver dessa forma. Então parece que tem que produzir muito mal para a gente despertar. Isso eu estou falando num âmbito geral, no ambiente macro e no micro também. Parece que quando fala assim, tu vai morrer amanhã se tu não parar. Aí a gente para. Precisa chegar ali? Será que a gente precisa chegar nesse estado em que a gente vive? Que a gente sente vergonha da humanidade pelas coisas que eles fazem para a gente resolver se modificar? Mas observe bem. A gente vê pela mídia, né, pelos meios de comunicação, as coisas que estão acontecendo, mas e no nosso campo íntimo? Quais são as nossas ações? Observe se, em menor proporção, nós não estamos fazendo igual. Furando fila, né? Será que nós não estamos fazendo isso? Observe. Vamos em frente. Elevando-se e levantando-se, foi para o seu pai. Estando ainda a grande distância, o pai dele o viu, compadeceu, correndo e veio recebê-lo. Lançou-lhe ao pescoço e beijou o filho. Olha que pai, hein? Que delícia. E aí eu trouxe lá o Código Penal da Vida Futura, que está no Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7. Artigo 16 do Código Penal. O arrependimento, conquanto seja primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e reparação. Ele se arrependeu do que ele fez, mas arrepender-se por si só não é suficiente, porque ele fez um caminho de descida. Agora ele precisa fazer o caminho de subida. A gente sabe que para descer todo santo ajuda e para subir Deus nos acuda. É o termo que a gente usa. Para descer é fácil, é só ir pela maré, é só ir naquele roldão. Agora para subir, precisa exercitar. Mas para descer, a gente sabe que pela lei da física, do corpo, da anatomia, para descer, a gente força o joelho.
Agora, para subir, a gente precisa de esforço, mas fortalece o coração e não prejudica o joelho. Olha que interessante. Até no simples fato de você ver, a lei de Deus está toda conectada. Vamos em frente. Então, além do arrependimento, precisa da expiação. Precisa da reparação. Então, quando ele sai dali, dos porcos, e volta para o pai, não é simplesmente acabou, não. Ah, me arrependi, meu pai vai me receber. Não. Agora tem que fazer o caminho de volta, queridos. A lei de causa e efeito, né? Então, o arrependimento pode se dar por toda parte, em qualquer momento. Se for tarde, o culpado, né, sofre mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte. Então, a expiação ela acontece ou aqui ou no mundo espiritual. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Então, você se arrepende, você expia e você repara. Se você não resolve não reparar os erros que você fez, por fraqueza ou por má vontade, não tem problema. Na outra você vai pagar. Às vezes nós estamos pagando erros de outra. No Evangelho fala causas anteriores das aflições, né? Então é isso. Agora, se você não está... se a pessoa... tem vezes que você fez para uma pessoa e a pessoa já se levou, você não precisa nem fazer para ela, porque para ela aquilo é indiferente. Mas só que acontece é que você fez para a lei. Você burlou, infringiu a lei. Então precisamos nos reconciliar diante da lei. Esse é o ponto, né? Vamos em frente, vou ter que pular alguma coisa aqui. Sinto muito, amigos, que já estamos em 47. Então o pai o recebe. E ele fala, meu pai, eu pequei contra ti, já não sou digno. E na mesma hora o pai fala assim, chama os servos, traga a túnica, traga o anel, tudo isso tem um símbolo, tá? E manda fazer uma festa para comemorar a alegria do pai quando o filho o reconhece. Onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Está no espaço sideral? Está em outro planeta? Está na casa espírita? Sim, ele está em toda parte, mas especialmente, principalmente, está dentro de nós. Olha que interessante. Enquanto você vive para o exterior, dilapidando seus bens, querendo apenas o sensorial, o prazer, você não consegue se identificar com o Deus interno. Só que a nossa origem é divina. Nós somos filhos de Deus. E quando a gente se volta para a gente, quando a gente se cansa, toma consciência de que aquilo que a gente estava vivendo para o egoísmo, para o ego, a gente parou ali no ego. Quando a gente ultrapassa a barreira do ego, a gente encontra o Deus interno. E aí a alegria. Na mesma hora, é a alegria, é o cumprimento da vontade de Deus, da lei de Deus. Esse cumprimento da lei de Deus vai ao encontro da nossa natureza. Parou de ter conflito dentro de nós, conflito interno. Porque a gente está fazendo exatamente aquilo que é bom para nós. Aí sim, a gente está cumprindo aquele mandamento de amar a si mesmo. Amar a si mesmo é você praticar a lei de Deus, a vontade de Deus. A lei de Deus, a vontade de Deus estão intrínsecos dentro de nós e fazem parte também da divindade. E esse encontro é um encontro de pura alegria. Mas é uma alegria diferente. Não é essa alegria fugaz, não é esse gargalhar, não é essa alegria externa. É um bálsamo interno que só quem encontra consegue identificar o que é. É interno, é o reino de Deus desabrochando dentro de nós, crescendo. É o nosso encontro com a nossa essência. É isso.
E cada vez que a gente repara, cada vez que a gente vai se aproximando mais da gente mesmo, porque a gente vai se limpando daquelas mazelas que a gente absorveu dentro do nosso tempo. Então, olha só, se você, todos nós, na nossa caminhada, a gente infringiu a lei em algum momento. Todos nós não posso generalizar, né? Mas a maioria de nós, a gente infringiu essa lei. Então, a gente pode voltar para a lei. É simples. Precisa ter vontade. Agora, precisa de esforço. Por que precisa de esforço? Porque não existe salvação pela graça. Eu me arrependo, então agora eu vou entrar no reino dos céus. Não. Tem que reconstruir. Você não destruiu a casa? Então tem que edificar a casa. Tem que edificar a casa dentro de nós. Tem que se elaborar melhor nesse encontro com o Pai. Então existe um caminho, sim, a ser feito. Uma outra interpretação muito mais profunda dessa história que eu falei para vocês, que a gente pode se resumir em um parágrafo, é que nós estávamos na casa do Pai. Nós fomos criados por Deus, passando por toda essa experiência na Terra e retornamos para a casa do Pai em algum momento. Todos nós retornaremos para a casa do Pai. Isso é inquestionável. E que bom, porque hoje a gente vive em mundos difíceis, mas isso é um conforto, isso é temporário. Toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada. Não é isso que Jesus falou? O Pai plantou ódio? Plantou corrupção? Plantou violência? Não. Então isso vai acabar. O que ele plantou? A felicidade profunda. E para finalizar, tem o filho mais velho. Lembra do filho mais velho? Que quando chega lá do campo, vê aquela festa, acha estranho, pergunta para os servos: o que está acontecendo aí? Ah, teu filho voltou, teu irmão voltou e o teu pai está fazendo uma festa. Ele não quis entrar na festa e fala: poxa, pai, sempre tive aqui e você nunca matou um bezerro gordo para fazer uma festa para mim, para os meus amigos. Agora esse que chegou agora gastou toda a sua fortuna e você faz uma festa para ele? Que sentimento é esse? Que sentimento é esse desse filho? Vou tentar atualizar isso. Tá lá uma pessoa que não está muito disposta ao trabalho, tá ali naquela vida querendo curtir a vida. De repente ela cai em si, que ela pode construir a vida dela. Então ela se empenha, ela estuda, ela busca e ela consegue um bom emprego. Ela consegue um bom emprego, ela consegue um bom casamento, ela consegue... quando falo bom, gente, bom dentro do mundo de provas e expiações, tá? Que aqui não estamos em mundos felizes, não. Vocês sabem disso. Ele consegue valorizar, então, os seus pais, ajuda de alguma forma. Tem um outro irmão que sempre esteve ali, naquela atitude, fala assim: puxa vida, esse cara não fazia nada e agora tá aí, bem de vida. Que atitude é essa desse filho? Ele é egoísta, né? Pois é. Será que a gente é assim? Quando vê o sucesso do outro, a gente fica mordido, como diz o termo popular. Poxa, fulano tem esse carro, né? Nossa, poxa, fulano tem isso, né? Será que a gente faz isso? É feio, né? Pois é, tá aqui. É o egoísta. Será que realmente ele estava na casa do Pai? Aquela criatura que está na casa espírita. Poxa, eu sou espírita há 10 anos. Chegou fulano há 3 anos aqui, já está como dirigente. E eu não sou. Será que realmente ele está na casa do Pai? Se ele não está feliz por estar ali varrendo o chão, ele não está na casa do Pai. Porque a casa do Pai é interna. Não é o que o outro faz por fora. É a vivência interna, né? É isso que eu queria trazer para vocês com relação a esse filho. A gente poderia aprofundar muito mais,
né? E para finalizar, o pai então, caloroso, carinhoso: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Tudo é nosso. Esse planeta é nosso. Não é meu, não é seu, é nosso. Como é que Jesus começa a oração? Pai nosso que estás no céu. Tudo que é meu é teu. É preciso alegrar-se e rejubilar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Estamos mortos ou estamos vivos? A gente só vive quando nós vivemos a lei de Deus na sua melhor forma, na sua melhor maneira. Então, meus amigos, que Deus nos abençoe. Desculpa por eu ter passado um pouco do tempo, mas essa parábola ela é muito linda e nos leva a muitas reflexões. E eu gostaria que vocês, após essa palestra, pudessem ler. Leiam, porque isso vai trazer para vocês muito conforto espiritual. Todos nós voltaremos à casa do Pai. O Pai está nos esperando de braços abertos. Não fique carregando um sentimento de culpa por ter feito algo errado. Reaja. Faça que nem um filho pródigo. Levante-se. Quando ele fala que levanta, significa que ele mudou a sintonia dele. Lembra que a sintonia dele era a sintonia baixa? Ele foi para a sintonia de Deus. E aí fica tudo melhor. E aí fica tudo... A gente vai empreender as nossas expiações, as nossas reparações? Vai. Mas nós estamos indo para o caminho certo. Nós estamos construindo a nossa felicidade. Construir a felicidade não é na ociosidade, não é na maré mansa, é no trabalho, é no esforço. Mas o que a gente precisa aprender é que o trabalho, o esforço, isso nos dá uma alegria interna que a gente talvez desconheça um pouco. Tá? Muita paz para todos nós e que Jesus, esse nosso grande mestre que trouxe esses ensinamentos valiosos, continue nos amparando para que possamos passar pelos momentos difíceis e, acima de tudo, reconhecer a todos os benefícios, toda a proteção, todos os recursos que nos são dados. Assim seja. Fiquem em paz, meus irmãos.